Olá, meu amigo, minha amiga, eu quero fazer um convite para você. Se inscreva em nosso canal Verdades que Libertam. Este é o primeiro vídeo que nós estamos postando. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito este trabalho que nós começamos a partir de hoje. Tá? Este canal Deus colocou em nosso coração com o motivo de ajudar as pessoas através da palavra de Deus. Ajuda no trabalho, ajuda na família, ajuda na igreja, na sociedade. Em todos os lugares nós precisamos de ajuda, porque nós somos dependentes de Deus. Se nós aprendermos a ser sempre dependentes de Deus, Deus sempre tem uma solução. Ele nos deixou a sua palavra, que é um manual de vida. E através deste manual de vida, nós podemos aprender muitas coisas. Então, curta o canal, deixe o seu like, se inscreva e eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. Então vamos à primeira mensagem. A primeira mensagem, nós vamos falar, como está aí no título, da saúde espiritual. Olha só, saúde espiritual. O que é saúde espiritual? Será que você é saudável espiritualmente? Você já pensou nisso? Será que você tem vivido uma vida saudável no sentido espiritual? A saúde espiritual, para que nós possamos entender, ela é comparada à saúde corporal, sendo que não se pode comparar o espiritual como secundário, porque o espiritual sempre é primário, tá? A primeira lição que nós vamos aprender é que o espiritual sempre vem em primeiro lugar do que o natural, do que é que nós vivemos. O que é o natural? Nossa carne é natural, nossos desejos são naturais, o que nós comemos são coisas naturais. O espiritual é algo que está além do natural, só que ele vem primeiro do que o natural. Então tudo acontece primeiro no espiritual para acontecer no natural, não ao contrário. Então isso é a primeira coisa que nós temos que aprender, tá? Então tudo primeiro aconteceu no espiritual para acontecer no natural, no que nós vivemos. Um exemplo disso, tá? Para que você entenda, que é uma introdução aqui que nós vamos falar, por exemplo, como se formou o homem. Vou dar um exemplo para você, tá? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus ele vai criar o homem, né? Você vai estar escrito lá que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou. Só que só no Gênesis, em Gênesis 2 e 7, ou seja, Deus criou o homem em Gênesis 1, 26. Só que só em Gênesis 2, 7, que Deus vai formar o homem. Formar o homem aonde? No Jardim do Éden. Em que ele vai fazer o quê? Ele vai formar o homem do barro. E ele vai soprar em suas narinas o fôlego de vida. Então, quer dizer, Deus não criou o homem quando ele foi lá e fez o homem do barro. Não foi ali que Deus criou. Ali Deus formou. Ou seja, Deus já tinha criado o homem nas regiões celestiais ou nas regiões espirituais. Certo? Quando fala assim, Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, a Bíblia diz lá em João 4, 24, que Deus é espírito. Ou seja, se Deus é espírito, né? Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, quando Deus formou o homem à sua imagem, criou o homem à sua imagem e semelhança, ele criou o homem espírito primeiro, para depois ele formar o homem natural, que foi feito de barro, e aí sim ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então era só um boneco de barro. E aí Deus já tinha criado o homem e colocou ele nesse boneco. E o que aconteceu?
se formou o homem. Então, isso é apenas um exemplo introdutório para que você entenda que, primeiramente, tudo acontece no espiritual, para depois ir para o que é o natural. Amém? Então, nós vamos falar sobre saúde espiritual. Então, para que você entenda o que é este vídeo, para que você entenda o que Deus quer falar com você através desse vídeo, é o seguinte: eu vou dar o exemplo da nossa saúde corporal, ou saúde do nosso corpo, para que você entenda o que é saúde espiritual. O que é necessário para a gente ter saúde? Bom, primeiro, nós precisamos o quê? Nos alimentar bem. Também esse alimentar significa comer de maneira certa, as coisas certas. Comer bem significa comer o que? Alimentos que nos trazem vitaminas, nos trazem coisas que vão nos fazer bem ao nosso corpo. Por exemplo, verduras, legumes. É também importante a gente beber muita água e também fazer exercícios físicos. Então, isso vai trazer saúde, tá? Então, isso vai trazer o quê? Menos doenças, amém? Vai trazer o quê? Menos problemas. Não vai ter, se você se alimentar bem, você vai ter menos problemas do coração. Se você comer bem, você não vai ter doenças como diabetes, câncer e vários outros tipos de doença, porque você vai manter a sua saúde, porque você se alimenta bem, ok? Então, quando você come mal, quando você, vou dar um exemplo, refrigerante, muito carboidrato, muito doce, muito açúcar, o que vai acontecer? Aí vai vir as doenças. Vai vir o quê? Vai vir diabetes, vai vir câncer, vai vir outras doenças intituladas porque você come mal. É comprovado que a alimentação é a base de ter uma boa saúde. Exercícios físicos também, ou seja, isso é aquilo que a ciência provou que para ter uma boa saúde no nosso corpo, tá? Nós precisamos fazer isso de forma correta, tá? Então, isto é a nossa saúde corporal, tá? Eu dei esse exemplo como introdução para que você entenda que tudo isto primeiro aconteceu espiritualmente, ok? A Bíblia vai trazer várias colocações sobre alimento, sobre comer. O povo israelita, o povo de Israel, os judeus também, que faz parte do povo de Israel, eles têm uma alimentação regrada, né? Deus ele deixou uma alimentação regrada para eles, né? Em que eles não podem comer certas coisas. Várias passagens bíblicas, Deus ele determina um certo tipo de alimentação. Um exemplo, Daniel, né? A passagem de Daniel, a passagem daqueles jovens que rejeitaram o manjar, né? Daquele reino, tá? Para comer, né? Uma certa dieta, né? Então Deus ele também vai falar sobre o maná que caiu do céu, né? E vai falar sobre alimentos, tá? E por isso que eu falo, primeiro acontece no espiritual para acontecer aqui, né? Por isso é tudo dessa forma, né? Um exemplo, né? Pai nosso que estás no céu, seja feito, né?
Pai Nosso. Não, o Pai Nosso fala muito sobre isso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, o pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim que nós perdoamos nossos devedores, não deixe cair em tentação, mas livra de todo mal. Né? O reino de Deus, ele primeiro acontece, ele vai vir do céu para a terra. Tá? Esse é o projeto divino desde a criação do mundo. Tá? O reino de Deus que é hoje nos céus, amém, vai estar aqui na terra. Então tudo que primeiro acontece nos céus, tá, para depois acontecer aqui na terra, ou seja, espiritual primeiro e depois aqui. Então a alimentação, tá, é fundamental para o nosso corpo, ou seja, se é fundamental para o nosso corpo a alimentação física, também é importantíssimo a alimentação espiritual para a saúde espiritual. E aí eu faço uma pergunta para você. Como você tem se alimentado para a sua saúde espiritual? É aqui que está a questão. É aqui que está a dúvida de uma geração em que a depressão, a doença da alma e do espírito, tem prevalecido, tem levado vidas à morte, à destruição, tá? E isso acontece tanto dentro ou fora da igreja. Então, tem pastores que já se suicidaram por causa de depressão. Pessoas que estão dentro da igreja, né? Que leem a Bíblia e têm tirado a sua vida. Mas por que acontece isso? Por causa que tem uma vida espiritual não saudável. E como ter uma vida espiritual saudável? Essa é a base da mensagem hoje. Como ter uma vida saudável? Como ter uma vida espiritual saudável? Nós sabemos que nós temos várias regras para o nosso corpo, para alimentação. Então, quem tem vivido doenças é porque teima em fazer coisas que não é para fazer contra o seu corpo. Espiritual é a mesma coisa. Então, vamos ver aquilo que Deus tem para falar. Olha só, lá em João, capítulo de número 6, versículo de número 35, diz assim: E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então, a primeira coisa que Deus quer falar aqui, né? Deus quer falar através da sua palavra, é o seguinte. Está escrito assim, Jesus disse, eu sou o pão. Pão é alimento, certo? Tá? Ele vai se referir que ele é pão, para mostrar que ele é alimento. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, ou seja, está falando de alimentação. E quem crê em mim nunca terá sede. Está falando sobre água. Só mata a sede, água. Então ele é pão e ele é água. Ou seja, ele mata a sede e mata a fome. Ou seja, ele alimenta a nossa saúde espiritual. Então, quem é ele? Jesus. E quem é Jesus hoje? Jesus hoje é a palavra. A palavra nos alimenta. Jesus hoje é a palavra. Jesus hoje é a palavra. Então a palavra hoje é alimento. Amém? Então você se alimenta através do quê? Da palavra, que é o pão, que é Jesus em nossa vida. Tá? Jesus fala conosco, nos alimenta através da palavra, ok? Então,
a primeira coisa que nós temos que ter em nosso coração é que o alimento espiritual é o pão da vida. A água espiritual é Jesus. Jesus é o pão da vida e a água que mata a sede. E hoje ele se manifesta através da sua palavra. Ok? Então, alimento. Como é que você se alimenta? Você se alimenta todos os dias. Ok? Você se alimenta todos os dias. Certo? Você toma um café, você almoça, alguns jantam, outros não. Você se alimenta todos os dias. Ok? Então a primeira coisa que você tem que entender se alimenta todos os dias, tem dois princípios. O primeiro princípio para você se alimentar todos os dias, você precisa cozinhar na tua casa. Certo? Você tem que aprender a cozinhar. Fazer o seu arroz com feijão, ou uma carne, ou uma outra tipo de mistura, porque hoje a carne está muito cara, né? Mas você precisa saber, você precisa ter receitas, você precisa cozinhar. Alguém, pelo menos na sua casa, precisa cozinhar. Ou seja, isso no âmbito físico, nossa vida natural, certo? E espiritual, a mesma coisa. Você precisa saber cozinhar. Você precisa saber receita. Ou pelo menos alguém na tua casa. E aí que tá. Aonde tem receita e aonde você tem alimento. Palavra. Bíblia. Palavra. Aqui tem receita para surgir alimento. Então, uma coisa que nesta geração muitas vezes tem faltado pessoas que têm a receita e que quer cozinhar, ou seja, quer produzir alimento dentro da sua casa. Ou seja, muitos lares hoje, talvez não tenha pelo menos, que tenha todos os dias a possibilidade de buscar aqui a receita de alimento para a tua família, de alimento para a tua vida, ok? Então, em primeiro lugar na sua casa. Será que você tem se alimentado bem? Porque se alimentar todos os dias. Você tem lido a palavra todos os dias e tem buscado, Deus tem revelado para você alimento para a tua vida? Em primeiro lugar, dentro da tua casa. Ou seja, o princípio de tudo é dentro do teu lar. Precisa ter esta receita. Precisa ter alimento dentro da tua casa, dentro do teu lar. Tá? E como buscar isso? Aqui tem a receita, certo? Segundo, eu não busco aqui. Eu não tenho dentro da minha casa. Se eu não tenho comida dentro da minha casa, um lugar que eu vou achar comida é restaurante. Pão é na padaria. São lugares onde fornece alimento. Padaria, pão. Restaurante, comida, alimento. Então, nesses lugares fornecem alimento. Eu não sei fazer, então eu vou num lugar que faça isso, né? Ou seja, que produza isso. Então, nós vamos lá e compramos o nosso alimento. Nós vamos lá e adquirimos o nosso alimento na padaria, no restaurante, ou seja, nós vamos lá. E tem várias opções, certo? Tem várias opções. Se você for num restaurante, uma churrascaria, vai ter muita carne, vai ter muita gordurinha, vai ter muitas coisas. Se você for num restaurante vegetariano, é o contrário, você vai encontrar muitos vegetais, legumes, etc, etc. Certo? Então, com certeza, né, para a sua saúde física, é melhor ir num restaurante de equilíbrio, ou seja, que vai dar uma alimentação melhor para você, ou seja, uma alimentação que vai fazer o que? Você ter saúde. É gostoso ir no restaurante
que vai nos dar prazer. Se você for numa churrascaria, numa pizzaria, em algum lugar em que a comida te dá prazer, né? Porque é gostoso comer, né? É gostoso comer essas coisas, é muito gostoso comer uma lasanha, é muito gostoso comer um churrasco, é muito gostoso comer uma pizza, é muito gostoso. Só que é muito gostoso beber uma Coca-Cola, um refrigerante gelado, é gostoso demais. Só que esse tipo de alimentação todos os dias vai fazer com que você tenha problemas na sua saúde física. Você vai engordar, você vai adquirir doenças, certo? Agora, se você for num lugar onde a alimentação é balanceada, né, é feito por uma ou um nutricionista, em que você vai comer de maneira certa, você vai comer todos os dias aquela comida e aquela comida vai trazer para você benefícios na sua saúde. É o que acontece quando nós não temos, quando nós não cozinhamos, não temos receita, nós queremos buscar comida em outro lugar. É o que nós fazemos no âmbito natural. No espiritual é a mesma coisa, tá? É aqui que eu quero que você preste atenção, para que você consiga pegar aquilo que Deus colocou no meu coração para esta geração. Aonde você tem buscado alimento? Se você não tem na sua casa, se você não sabe a receita, se você lê, não entende, mas se você quer buscar algo, aonde você tem buscado alimento, sendo que você precisa ter alimento todos os dias. Aonde você tem se alimentado? É aqui que está a principal mensagem. Aonde você tem se alimentado? E como você tem se alimentado? Vamos fazer aqui o comparativo? Vamos à churrascaria. Vamos ao lugar onde vende a pizzaria. É um lugar que vai trazer para você prazer, porque tem sabor, é gostoso comer um churrasco, é gostoso comer uma pizza, beber uma Coca-Cola gelada, é gostoso. Você vai sair de lá saciado, você vai sair de lá bem naquela hora. Por quê? Porque você sentiu o prazer de poder degustar, porque é bom. Tá? Na saúde espiritual é a mesma coisa. Entenda, como você tem se alimentado? Aonde você tem ido? Tem dado para você um alimento que sacia aquilo que você precisa, ou seja, dá prazer para você, você sai feliz, você sai bem, você sai para cima, né? Você sai ali com o ego lá em cima. Por quê? Porque o alimento traz para você sempre, todas as horas, o que? Prazer. Só que é um alimento que foi feito só para ter em você esta sensação, ok? O alimento foi feito só para que você tenha esta sensação. Você está entendendo? Então o que acontece? Naquele momento você vai sair muito bem. Mas com o passar do tempo, aquilo vai trazer na sua saúde espiritual coisas que são doenças. Porque a palavra que é o alimento não foi pregada. A palavra que é o alimento não foi pregada da forma que é para ser pregada. Então isso é muito perigoso hoje em dia. Isso é muito perigoso na nossa geração. O prazer momentâneo, você vai ser abençoado, você sai feliz, você vai receber aqui, você vai... Tem várias formas, vários tipos de mensagens hoje
em que faz com que você, no momento, fique muito feliz, mas com o passar do tempo, vai trazer coisas ruins na sua saúde espiritual. Né? Por quê? Porque é pregado apenas o que? A parte que te faz bem. Né? É o marketing que rodeia as empresas de alimentação, uma das mais conhecidas, que faz lanches, né? Um exemplo, McDonald's, né? Todo mundo quer comer no McDonald's. Você vai no shopping, né? O marketing é tão pesado que faz com que você vai lá, né? As crianças, os jovens vão lá para comer aquele lanche, né? Que, se você olhar, né? Comparativo a muitos outros, nem é tão assim, mas o marketing é tão forte que faz você ir lá comer e sair bem, né? Então, o tipo de alimento que você come espiritual é da mesma forma hoje, né? Tem tantas coisas hoje que tem se feito que o culto faz com que você saia o super-homem, a super-mulher. Mas lá dentro ainda, né, há ferida, há problemas que precisam ser tratados espiritualmente e a tua saúde vai indo embora. Então nós precisamos buscar o alimento certo. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você está acostumado a beber Coca-Cola, a comer uma lasanha, a comer uma pizza, sempre isso, lanches, né? Seu X-salada, seu X-burger, né? X-calabresa, X-egg, e aí vai, vários tipos de lanches, né? Quando você está acostumado a comer esse tipo de comida, quando dá para você alimento que te faz bem, alimento saudável, você vai sentir um desconforto. Vai sentir um desconforto. Se eu apresentar para pessoas que comem, né, estão acostumadas a comer a comida, né, a pizza, o churrasco, se eu apresentar uma salada, se eu apresentar um pão integral, se eu apresentar água ao invés de refrigerante, fruta, vai sentir um desconforto em se alimentar. Por quê? Porque está acostumado a comer outro tipo de comida. Então, o que acontece? O que tem gerado hoje? Uma geração de pessoas, cristãos, evangélicos, que querem a palavra que faça aquilo que é alimento, né? Que você saia bem, que você saia, né? Entusiasmado, que você saia. Então, quando vem uma palavra saudável, que vai falar sobre arrependimento, que vai falar sobre mudança de vida, crescimento espiritual, que a vida não é só mar de rosas, que a vida tem as lutas, as dificuldades, né, que nós temos a nossa cruz, né? Nós temos a nossa cruz, ou seja, que nós precisamos carregar essa cruz, né? Que nós temos que buscar a salvação, né? Que a vida não é só aqui, mas tem uma salvação, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, né? Este tipo de mensagem, que a sua vida é um vapor, você pode estar vivo hoje, amanhã não. Esse tipo de mensagem que confronta, hoje tem uma dificuldade enorme em nossa geração. A mensagem que é para a saúde espiritual, que fala realmente daquilo que Jesus deixou, que é preciso pagar um preço, que o reino dos céus é tomado à força, é o que a Bíblia diz. Ou seja, que está muito perto, porque os sinais estão aí.
a vinda de Jesus buscar a sua igreja. Mas hoje são muitas poucas pessoas que entendem isso. São muitas poucas pessoas que pregam isso. E tem pessoas que nem entendem como vai acontecer isso. Por quê? Porque tem se alimentado desse outro tipo de alimento. Do entusiasmo, do marketing gospel, né? Do show gospel, do marketing gospel, que hoje é muito grande e tem se alimentado disto e a sua saúde espiritual tem decaído. Por isso que hoje acontecem muitos problemas. Por isso que dentro e fora muitos estão perdendo a sua vida, não pelo problema físico, mas pelo problema espiritual, né? Um suicídio não foi por causa de um problema físico, mas foi por um problema do espírito, da alma, que é a depressão, porque o alimento, porque tem se alimentado de maneira errada, tá? Então, o que nessa mensagem eu quero deixar frisado, algo muito importante para você, é que busque o alimento de maneira que seja o alimento verdadeiro. O alimento verdadeiro. Não exclua, porque você se alimentando mal, você vai ter problema espiritual. Quando você se alimenta bem, você vai ter uma saúde espiritual abençoada. Mas se você se alimenta mal, isso vai ter consequências na sua vida. Vai ter consequências na sua vida. Então, como é que você vai se alimentar bem? Leia a Bíblia. Busque a palavra de Deus. Tenha interesse pela palavra de Deus. Entenda que a palavra de Deus é completa. Tem tudo que você precisa aqui. Mas você não pode querer comer apenas aquilo que você quer. Porque para você se alimentar bem, você não pode comer apenas o que você quer. Né? Não é assim? Né? Eu, assim, pela minha vontade, eu comeria as coisas mais gostosas. Mas para mim me alimentar bem e ter saúde, eu preciso também comer as coisas necessárias. Né? Nós queremos só comer coisas gostosas, nós precisamos comer coisas necessárias para nós. Ou seja, nós precisamos ler a palavra e pegar o que é necessário. Porque, como eu dei o exemplo, quando nós estamos acostumados a comer um certo tipo de comida, quando é apresentada uma comida balanceada para a gente, nós sentimos incomodados, desconfortáveis. Ou seja, é difícil de engolir, é difícil de beber a água. Parece que está faltando alguma coisa porque você não está acostumado. Então, mas permaneça. Se você permanecer a comer aquela comida, é assim que funciona. Tá? Esses dias eu fiz uma certa dieta e eu comecei a comer determinadas coisas. No começo foi muito difícil. Foi muito difícil deixar. Foi muito difícil deixar de fazer determinadas coisas, de comer determinadas coisas. Mas depois, passando 15, 20 dias, aquilo se tornou normal. Aquilo me preenchia, ou seja, me sustentava, eu estava bem, eu estava melhor, porque eu respirava melhor, tá? Eu dormia melhor, muitas coisas mudaram. Por quê? Porque eu me acostumei e a alimentação foi melhorando o meu corpo. E é dessa mesma forma. Você, quando ouvir a palavra de Deus, for buscar outro tipo de comida, tá? Ela vai te incomodar, ela vai te confrontar, você vai se sentir incomodado, você vai achar que, meu Deus não está falando, não é dessa forma, hoje o culto não foi bom, hoje o pregador não... Então você vai se sentir incomodado, porque a palavra vai confrontar, né? A palavra vai mudar, porque é assim que muda, porque é assim que cura e transforma. O remédio, geralmente todos os remédios são ruins,
mas é eles que curam. O alimento é o melhor remédio. Hoje é comprovado que a alimentação é o melhor remédio para as doenças. A alimentação espiritual é a mesma forma. A alimentação espiritual é o melhor remédio para as nossas vidas, para o pecado, pela vida que nós vivemos, muitas vezes, de maneira errada. O alimento espiritual é a maior solução. Tá? Às vezes você está passando um problema aí, por quê? Porque você tem se alimentado bem, porque se você já tivesse recebido o alimento de maneira correta, o que você precisa, o que você necessita, isso já tinha sido solucionado. As decisões que você tomou, né, já tinham sido outras, porque você tinha se alimentado de maneira correta, de maneira certa. Tá? Então, muito importante para você ter uma vida espiritual saudável, é preciso se alimentar de forma correta da palavra de Deus. Tá? Para você se alimentar da maneira correta, você precisa ter o alimento balanceado. O alimento que é não só para você se sentir bem no dia, mas que produz em você coisas boas para a saúde espiritual. Coisas boas para a tua alma. Então, Jesus deixou aí escrito que Ele é o pão da vida, que Ele é a água que não deixa ter sede. Jesus se encontrou com uma mulher e falou para ela, lá em Samaria, ele falou o seguinte, que dessa água que você está bebendo, né, nas minhas palavras, né, você vai beber e vai ter sede. Mas eu tenho uma água que, se você beber, nunca mais você vai ter sede. Então ele está falando da água física, que era comparado àquele poço da onde que eles tiravam aquela água. Ele estava comparando a água física. Mas ele estava falando o seguinte, eu tenho uma outra água, que se você beber, você não vai ter mais sede. Aí ele estava falando na área espiritual, porque aquela mulher precisava, aqui, ó, lá dentro. Ela estava pegando água, mas o que ela precisava era da água espiritual, para curar muitas coisas que ela estava vivendo, do passado dela, daquilo que ela estava vivendo naquele momento. Mas ele tinha água. Então Jesus, ele fornece o alimento verdadeiro. Então é muito importante entender que hoje nós precisamos buscar essa palavra. E buscar como? Nós temos que ser desafiadores. Nós temos que desafiar, buscar a palavra. Tá? Porque hoje é escassa a palavra. Hoje é escassa. Porque é uma geração que deixou, né, o ensinamento da palavra. Se você quer conhecer a palavra, vem através de ensinamento. Por exemplo, Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele ensinava. Desde pequeno ele estava no templo, aprendendo e ensinando. Ok? Desde pequeno. Então depois ele sai do seu ministério ensinando. Todas as vezes que você vê Jesus no seu ministério, ele está curando, ele está fazendo maravilhas, mas ele está também ensinando. Ele fazia milagres ensinando, ele fazia sinais ensinando, ele sempre ensinava. Por isso ele era chamado de mestre, ele era chamado de rabi, porque ele era mestre, ou seja, ele ensinava, ele contava parábolas, ele contava histórias, ele dava exemplos, ou seja, ele ensinava. Quando ele tem um encontro, com os dois discípulos que iam para o caminho de Emaús, quando ele tem encontro com esses dois discípulos, depois já de ter ressuscitado, né? E os dois discípulos estão indo embora para Emaús, né? E ele se encontra com eles
E aqueles dois, eles estavam com os olhos fechados praticamente para o que estava acontecendo, né? Porque eles tinham desistido de tudo, porque eles tinham seguido Jesus e Jesus para eles tinha morrido. E aí Jesus começa a caminhar com eles e eles não conseguem ver Jesus, eles não conseguem identificar Jesus, tá? E eles, pelo que Jesus conversa com eles, eles vão, no seu diálogo, eles vão demonstrar que faltava conhecimento para eles, de que Jesus precisava morrer, ressuscitar, para conseguir o objetivo, que era a salvação. Faltava esse ensinamento para eles. Quando Jesus ele vai perguntando para eles o que estava acontecendo, eles vão falando, né? Aí, quando chega um determinado momento, a Bíblia diz que Jesus, pegando de Moisés até os profetas, falava, ensinava a palavra para eles. Então, olha só, então através do ensinamento, quando fala Moisés e os profetas, fala dos primeiros livros da Bíblia. Então, através daquele texto, ele ensina os discípulos, e quando ele termina de ensinar, o que acontece? A Bíblia vai falar, Jesus vai falar lá na frente que quando, os discípulos vão falar lá na frente, quando eles se identificam Jesus, que quando Jesus falava no caminho, ensinava eles no caminho, o coração deles ardiam, ou seja, a palavra ia entrando. Ou seja, ardia o coração deles. Então, depois de Jesus ter ensinado eles, eles convidam Jesus para dormir na sua casa, pousar, porque já fazia tarde, e aí Jesus se revela a eles. Revela-se a eles, né? E aí eles vão falar que quando Jesus ministrava a palavra, ou seja, ardia o coração deles. É assim que funciona. Então, os olhos deles foram descobertos através do ensino. Está entendendo? Então, o que acontece hoje? Hoje tem deixado-se de lado um pouco o ensino. Por quê? Porque é importante o que? O impacto. É importante o prazer momentâneo. A pessoa precisa chegar na igreja e ela precisa sair impactada, ela precisa sair bem, ela precisa sair ali feliz, sair dali. Então, esse tipo de palavra tem substituído o ensino. Então, hoje o culto de ensino em algumas igrejas tradicionais é um culto às vezes fraco, ou o culto de ensino em muitas igrejas tradicionais não tem um ensino na realidade, tem uma pregação, porque substituiu o ensino, porque o ensino, se for dado, as pessoas não vão. Por quê? Porque a comida que traz saúde incomoda. A comida que traz saúde, muitas vezes, é difícil de engolir. É difícil de você aceitar. Você está acostumado a um ritmo de comida, de comer determinadas coisas, é difícil de aceitar. Então, é difícil de aceitar um ensino. Por quê? Porque, não, traz sono, é chato. Por quê? Porque você está acostumado a impactos. Coisas que te trazem impacto. Hoje na internet tem, nas igrejas tem, em todos os lugares tem. Tá? Aqui neste canal, nós estamos trazendo essa mensagem, essa palavra, para ajudar. E a autoajuda, para que nós possamos entender que a palavra de Deus não pode faltar, porque ela é alimento para a nossa vida espiritual. Senão vai continuar tendo consequências na vida espiritual nossa. A vida espiritual dessa geração que está sendo massacrada porque o diabo, ele sabe, né, que tem se deixado de lado, né, essa alimentação de forma saudável. Então hoje a nossa geração tem sido massacrada na internet, massacrado na televisão, massacrado até nos templos, tem sido massacrada. O diabo tem aproveitado esse momento e tem destruído vidas na sua saúde espiritual. Por quê? Porque ele sabe que se você
a sua saúde espiritual estiver fraco, é fácil colocar a doença do pecado, a doença da depressão. É fácil porque você está debilitado na sua saúde espiritual. Então, fique essa mensagem, que fique isto para a tua vida. Você que está me assistindo, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem, porque nós precisamos, na nossa geração, ser uma voz que clama no deserto. Nós, na nossa geração, nós precisamos ser uma voz que venha levar o que Jesus nos deixou. Amém? Jesus, ele sempre falou a verdade, pregou em todo o tempo a mensagem de forma sincera, tá? Ele era aquele que curava, transformava, mas ele era aquele que pregava a verdade. Amém? Ele pregava a verdade, tá? Em todos os momentos, ele sempre pregou a verdade. Então nós precisamos continuar pregando a mensagem que é para ser pregada. Nós precisamos buscar a profundidade bíblica, a profundidade daquilo que Deus nos deixou para que nós possamos ter uma saúde espiritual. Entender que Deus deixou tantas coisas. Quer ver o que Deus deixou? Dons espirituais. Né? Se você nunca estudou dons espirituais, né? Não é só falar em línguas, não é só profetizar, né? Tem vários outros dons, tem discernimento, tem dom de maravilhas, tem uma série de dons que foi deixado, que está à nossa disposição para buscar, mas se rotulou apenas línguas estranhas e profecia ou revelações, que não são, na realidade, dons, né? Por exemplo, a revelação, não existe dom de revelação. Um exemplo, né? A palavra de sabedoria, né? Que seria a revelação, né? Se você ler a Bíblia, você não vai achar o dom de revelação. Você vai achar a palavra de sabedoria, a palavra de ciência. Você vai encontrar. Agora, dom de revelação você não vai encontrar. Mas é muito falado, né? Eu tenho o dom, ou aquele fulano tem o dom da revelação. Não existe isso na Bíblia, não existe escrito na Bíblia. Tá entendendo? Então isso é a falta do alimento balanceado, do alimento certo, né? Tem vários dons que nós precisamos buscar, né? Então tem vários tipos de coisas que nós não comemos na nossa geração. Várias coisas nós não comemos na nossa geração. Por quê? Porque falta quem cozinha. Falta aquele que cozinha. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo que você entenda. Eu tenho um comércio, tá? Eu quero vender para você alimento, tá? Eu quero vender para você alimento, tá ok? Então, e o meu comércio está num bairro onde só tem pessoas que gostam de alimentos, tipo churrasco, pizzaria, esse tipo de coisa. Então, para vender o meu alimento, sendo que eu estou num bairro, né, num lugar, né, que gosta desse tipo de alimento, eu vou vender alface, eu vou vender tomate, eu vou vender pão integral, eu vou vender suco, se eles gostam de Coca-Cola, pizza, churrasco, eu vou vender isso? Não. Se eu sou um bom vendedor, se eu sou um bom empresário, eu tenho que focar naquilo que o que está ao meu redor gosta, vai vender. Então, eu vou comprar churrasco, eu vou comprar pizza, eu vou comprar coisas que a minha clientela, que vai ser mais fácil de eu vender. É o que acontece hoje. O que acontece hoje no Evangelho. Tá? A minha clientela quer comer pizza, minha clientela quer comer
churrasco. Você está entendendo? A minha clientela, então eu preciso ter aquilo que minha clientela quer. É isso que acontece no meio do reino hoje. Que não é o reino, é o meio gospel, o meio evangélico. Eu preciso ter aquilo que as pessoas querem para que eu consiga vender, ou seja, eu consiga, né, no sentido, né, figurado, vender aquilo. Né? Não vou vender uma outro tipo de coisa. Se o meu público quer esse tipo de palavra, como é que eu vou vender, né, uma alface, um tomate, uma comida natural? Né? As pessoas não vai vender nada não, então eu não vou conquistar ninguém. Você está entendendo? Então acontece muito hoje em dia na nossa geração. Acontece muito hoje em dia. Por isso que falta pessoas que desafiem a mudança. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Desafiar essa mudança para quê? Para que nós possamos ter firmes saúde espiritual, para que nós possamos vencer aqui na terra e continuar caminhando rumo à nossa vitória, rumo à nossa salvação, rumo àquilo que Deus tem preparado para nós. Foi o que aconteceu com o povo do deserto. Deus mandava o alimento para eles e eles queriam comer outro tipo de alimento, né? Deus estava mandando o alimento que era o maná, mas eles queriam carne. É o exemplo. Nós precisamos entender que o nosso caminho é para a terra prometida, que é para a salvação, e nós precisamos ter saúde espiritual para chegar vivo na nossa salvação, não morrer no meio do caminho. Para que nós possamos fazer isso, saúde espiritual. Saúde espiritual tem que estar conosco dentro de nós, através da palavra de Deus, através do alimento que é Jesus, a palavra que saía da boca de Deus na criação. A Bíblia diz que Deus ia criando, diz assim, haja luz e houve luz. E a Bíblia vai dizer que lá no primeiro livro da Bíblia, e disse Deus, haja luz e houve luz. Amém? E aí Deus vai falando, haja. E a Bíblia diz que Jesus estava presente. Porque quando é criado o homem, fala assim, façamos o homem à nossa imagem. Jesus estava lá. Né? Jesus estava lá na criação. Ele estava lá como? Ele era a palavra. Deus falava, haja. Ele era a palavra que saía da boca de Deus e criava tudo aquilo que está ao nosso redor. Ele era a palavra que saía da boca de Deus. Por isso Jesus estava presente lá no começo. Ele sempre esteve presente porque ele é a palavra. Ele é o pão, ele é o alimento que não deixa a gente ter fome e nem sede, e nos dá saúde espiritual. Que você possa guardar essa palavra na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Antes de sair desse vídeo, não esqueça, se inscreva em nosso canal Verdades que Libertam. Vai lá, se inscreva no canal e deixe seu like. Que Deus abençoe a tua vida grandemente e fique na paz. E lembre-se, se alimente bem. Depois dessa palavra, se alimente. Busque a receita. Tenho certeza que muitas coisas dentro de você vão ser curadas e mudadas em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.